Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karen Nunes, eu sou doutora em Química pela UFMG e vou discutir com vocês um pouco sobre Química Orgânica aqui no Revisa Aqui. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a revisão do conteúdo de Química Orgânica aqui no Revisa Aqui. Bom, a química orgânica está presente em nossas vidas desde os nossos antepassados. Os homens pré-históricos, eles já utilizavam a madeira para obtenção de calor a partir da combustão dessa matéria orgânica. Há relatos também de que antes da era de Cristo, a humanidade já produzia bebidas alcoólicas, vinagres, extraía alguns corantes de algumas das plantas e alguns vegetais. Entretanto, na nossa alimentação, nós já percebemos a existência, de alguns compostos orgânicos muito conhecidos, como o açúcar comum, o açúcar cristal, e o composto orgânico etanol, que a gente tem ele na forma de bebidas, como demonstrado nessa imagem, mas temos também como antisséptico, como temos utilizado muito agora nesse período de pandemia, de quarentena, para asepsia de nossas mãos. E também temos o etanol na forma de combustível, Então, o mesmo composto, o mesmo princípio ativo, ele pode ser utilizado de diferentes formas. Nós temos também alguns compostos orgânicos que eles são mais complexos. Eles têm estruturas químicas mais complexas, como, por exemplo, as proteínas. Proteínas derivadas de animais, como aqui as carnes, os ovos e o leite, ou proteínas de origem vegetal, como, por exemplo, o feijão. Mas temos também diferentes estruturas provenientes das vitaminas. Aqui eu coloquei para vocês a estrutura química da vitamina C. Os hormônios, eles também possuem em sua composição, a sua composição é característica de um composto orgânico. Percebam aqui várias estruturas, alguns átomos ligados aos carbonos. Nós vamos falar um pouco mais disso nas próximas aulas. E também os medicamentos, Aqui eu coloquei a imagem da aspirina, um dos medicamentos mais importantes da nossa sociedade. Na química orgânica, nós também temos o que chamamos de polímeros. No final desse curso de revisão, nós vamos ter uma aula somente sobre polímeros, mas aqui eu já trago para vocês a distinção entre polímeros de origem natural, como o amido e a celulose, e a borracha extraída da seringueira, assim como os polímeros sintéticos, que são os provenientes do polietileno, teflon, nylon, borracha sintética, PET, como as garrafas PET que utilizamos, e tubos de PVC. Bom, mas como surgiu a química orgânica? A química orgânica ela teve uma grande contribuição desse senhor da imagem, pois ele foi responsável por isolar diversas substâncias orgânicas, como, por exemplo, o ácido tartárico, que foi isolado da uva, o ácido cítrico, isolado do limão, o ácido lático, isolado do leite, a glicerina isolada da gordura e a ureia, que ele conseguiu isolar a partir da urina. Percebam que todos esses compostos, eles são provenientes de um vegetal ou de um organismo, como, por exemplo, a urina dos seres humanos. Outro químico muito importante é esse senhor da imagem aí, que definiu em 1777 que a química orgânica, então, seria a química dos compostos existentes nos organismos vivos, vegetais e animais. E distinguiu a química orgânica da química inorgânica, que seria a química aí dos compostos existentes no reino mineral. Bom, essa era uma teoria que perdurou por algum tempo e ganhou grande destaque a partir da teoria da força vital, quando Berzelius dizia que somente os seres vivos possuiriam essa força vital capaz de produzir compostos orgânicos. E isso trouxe para a comunidade a ideia de que substâncias orgânicas jamais poderiam ser sintetizadas, ou seja, elas jamais poderiam ser preparadas artificialmente. Entretanto, em 1828, o cientista Friedrich Wöhler
efetuou a seguinte reação. Ele pegou o cianato de amônio, aqueceu esse cianato de amônio e conseguiu sintetizar em laboratório a ureia. Percebam como foi importante essa reação, pois até então existia a prevalência da teoria da força vital, em que todos os compostos orgânicos eles só poderiam ser encontrados em organismos vivos. E quando eles falam organismos vivos, eles consideram também os vegetais, tá? Mas eles seriam encontrados somente em organismos vivos. A partir do momento que Friedrich Wöhler consegue sintetizar ureia a partir de um composto de cianato de amônio, ele consegue sintetizar um composto orgânico, dando fim, então, à teoria da força vital. Já em 1845, Kolbe, que era um outro cientista muito renomado e famoso na época, ele realizou a primeira síntese de um composto orgânico a partir dos seus elementos, que seria a síntese do ácido acético. E a partir daí, a química orgânica, então, começa a se desenvolver. Friedrich August Kekulé, o Kekulé, né, várias formas de se dizer esse nome, ele, então, traz um conceito para a química orgânica um pouco diferenciado do que era tratado até então. Ele afirma que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Bom, hoje, né, nós estimamos que existam mais de 19 milhões de compostos orgânicos conhecidos, um número muito maior do que os compostos inorgânicos conhecidos. Entretanto, quando ele afirma que a química orgânica é a parte que estuda os compostos do carbono, ele quer dizer que todos os compostos orgânicos possuem carbono, mas nem todo composto que possui carbono ele é orgânico. Um exemplo disso seria aí o nosso carbono grafite e o carbono diamante. Eles não são orgânicos, eles não são considerados funções orgânicas, eles são inorgânicos, tá bom? Bom, Lavoisier, esse nome muito conhecido, diversas vezes vamos falar sobre ele no curso de Química, ele conseguiu analisar vários desses compostos e constatou que todos eles continham o elemento carbono, dando então credibilidade ao que foi proposto por Kekulé. E aí, então, vamos entrar no que nós conhecemos como química orgânica e as características do elemento principal da química orgânica, que é o carbono. Aqui eu coloquei para vocês a imagem do carbono. Nós temos aqui o número atômico dele igual a 6 e nós temos aqui a massa atômica dele por volta de 12 gramas, né? 12 unidades. Bom, o carbono ele vai ser o elemento central da maioria das funções orgânicas que nós vamos discutir aqui. E ele é extremamente importante por diversas razões. Algumas das características que nós encontramos nele. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica dos elétrons do átomo de carbono, nós percebemos que na primeira camada, a camada K, nós temos 2 elétrons distribuídos, o que faz com que essa camada ela esteja completa, já que ela comporta somente esses 2 elétrons. A segunda camada, ela vai comportar aqui os 4 elétrons que estão na sua camada de valência ou a camada mais externa, né? Nós chamamos essa camada externa de camada de valência. Vocês devem ter visto isso nas outras aulas de química que estamos revisando. Então, quando olhamos para a camada de valência ou camada externa do átomo de carbono, nós temos 4 elétrons. Isso significa que, para atingir a sua estabilidade, o carbono precisa fazer 4 ligações. 4 ligações covalentes. Ele precisa compartilhar elétrons em 4 ligações para que ele consiga atingir um octeto completo. Então, o carbono ele é capaz de formar 4 ligações. Isso dá a ele uma característica de que ele é tetravalente. Tetra vem aí da questão dos 4 elétrons. Uma outra característica, né, do átomo de carbono, ele vem a partir do primeiro postulado de Kekulé. O carbono é tetravalente. Aqui nós temos, então, a descrição da fórmula eletrônica de Lewis, como seria uma ligação do carbono com 4 hidrogênios, né? Nós temos aqui o compartilhamento desses elétrons.
Aqui nós temos a estrutura, a fórmula estrutural ou a fórmula de Kekulé dessas ligações. Já o segundo postulado de Kekulé, ele fala que essas 4 ligações de valência do carbono, elas são iguais entre si. Então, se eu pego uma estrutura em que eu tenho 3 hidrogênios ligados ao carbono e um átomo de cloro, se eu colocar esse átomo de cloro ligado em qualquer outra posição aqui nessa estrutura, as 4 posições são iguais, então não faz diferença. Então, as 4 valências do carbono, elas são iguais. Uma outra questão extremamente importante em relação ao carbono é que ele forma ligações múltiplas. Né? O carbono ele é capaz de formar duplas ligações com outro átomo de carbono, mas também pode formar dupla ligação com outros elementos, como, por exemplo, o oxigênio. Ele também pode formar tripla ligação com outro átomo de carbono ou com outro elemento, como, por exemplo, o nitrogênio. Além disso, por estar no meio da tabela periódica, ele consegue se ligar a diversas classes de elementos químicos, pois ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele vai conseguir se ligar a elementos nas colunas anteriores, como a coluna 1A, 2A e 3A, mas também se liga a elementos aqui das colunas 5, 6 e 7. Além disso tudo, o carbono forma cadeias, ele tem características de formar cadeias, né? E essas cadeias elas serão estudadas na próxima revisão, mas percebam aqui que eu coloquei algumas das cadeias que a gente vai discutir na próxima aula.